a nossa chapa, na sua construção, ela se preocupou com a questão de gênero, ela se preocupou com a questão étnico-racial, ela se preocupou com a questão de orientação sexual, e a gente tem a presença dessa diversidade na nossa chapa, né? Nós temos aqui um pró-reitor adjunto que estará na PROACE, né? Que é o Wagner, é um técnico administrativo, hoje ele está na pró-reitoria de graduação, que é um negro, e, portanto, a gente tentou expressar na nossa chapa a diversidade que a gente tem, não só na nossa sociedade, mas a diversidade que a gente tem na universidade. Infelizmente, a gente, por conta de estarmos numa sociedade que ela é machista, misógina, lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, é uma sociedade em que essa nossa sociedade não permitiu, até o momento, que a gente tivesse uma transformação na universidade. Então, as ações afirmativas, ela vem com esse intuito de conseguir transformar não só a realidade das universidades, mas de conseguir transformar a realidade da nossa sociedade, né? Então, vocês sabem muito bem disso, que a gente tem um número ínfimo de professores negros na universidade. A gente tem um número ínfimo de professores transexuais nas universidades brasileiras, não é? E por que a gente tem isso? Porque em relação especificamente às transexuais e aos transexuais, o que acontece na nossa sociedade? Essas pessoas, elas são, na maioria das vezes, imediatamente expulsas da família e depois elas são expulsas da escola, né? Portanto, elas não conseguem nem mesmo acessar a universidade. A gente tem visto hoje um movimento crescente nesse sentido, mas ele ainda é absolutamente insuficiente, né? E infelizmente a gente não conseguiu trazer toda a diversidade que gostaríamos para a chapa, até porque entre nós essa diversidade ela ainda não é da maneira como gostaríamos que fosse, né? Entre a nossa comunidade. Como você lembrou, e foi citado a questão do massacre que houve em Orlando, a gente sofre um massacre constante na nossa sociedade. O Brasil é o país número 1 em homicídio a homossexuais no mundo, né? Essa é uma realidade que não é posta muitas vezes, é uma realidade que ela é escondida, mas ela está presente na sociedade, né? A questão do feminicídio é uma outra questão seríssima na sociedade brasileira. Nos últimos dados que saíram não há muito tempo atrás, o número de homicídios em relação às mulheres brancas, ele até teve um pequeno decréscimo, mas aumentou tremendamente o número de homicídios contra as mulheres negras. Portanto, a gente tem um sério problema aqui também, que perpassa a questão de classe, perpassa a questão étnico-racial e perpassa a questão de gênero. Nós temos um extermínio da população jovem e negra das periferias das grandes cidades e não apenas das grandes cidades, né? Então, todas essas questões, elas precisam ser pensadas, né? A questão da permanência da comunidade LGBT, que muitas vezes transcende a questão econômica, porque a gente tem relatos de casos, por exemplo, de gays, de lésbicas, de transexuais, que os pais ameaçam tirar da universidade e não apenas ameaçam, efetivam a ameaça, portanto cortam a possibilidade desses alunos permanecerem na universidade e muitas vezes eles podem chegar à PROACE e não atendem o requisito da renda, né? O requisito socioeconômico. Portanto, a gente precisa repensar isso e a gente precisa garantir a permanência da comunidade LGBT, que não necessariamente a família tenha problemas financeiros, mas a família corta, impede a presença do aluno na universidade por conta da sua orientação sexual. Então, isso é uma questão que será pensada por essa equipe, em conjunto com a Secretaria de Ações Afirmativas, Equidade e Diversidade, que tem uma coordenadoria específica, que é a Coordenadoria de Gênero e Diversidade Sexual, para pensar essas questões tão importantes e relevantes na sociedade brasileira e na nossa universidade. Bom, essa é uma questão extremamente importante. Estamos atentos a todas as questões que envolvem a questão trans
E concordamos, claro, com a fala da nossa concorrente em todos os aspectos, né? Não há como negar a importância, né, de um debate na universidade sobre todos esses aspectos, né? O fato de nós talvez não termos aqui um negro é porque exatamente essa cultura da universidade branca, masculina, né, heterossexual, e judaico-cristão é homofóbico. Nós não temos na nossa chapa pessoas de diferentes opções sexuais e de cor, exatamente por não termos o conhecimento de alguém que possa efetivamente compor essa nossa equipe. Isso não significa que não tenha pessoas na universidade capacitadas para isso, né? Quando você monta uma chapa pensando nas pessoas que você conhece, que tem confiabilidade, e nós vivemos no mundo masculino e no mundo branco, infelizmente. Não estamos aqui, obviamente, defendendo a posição que não seja exatamente aquela que a nossa concorrente falou. Concordamos plenamente com tudo aquilo que foi colocado. Não há quem, eu duvido aqui nessa plateia, que possa ter alguém que possa ir contra qualquer tipo de manifestação que seja machista, homofóbica, etc. Então, é uma discussão que está em pauta, que é importante e que nós defendemos de todas as maneiras, tá? Então, eu passo aqui, então, a palavra à professora Wanda. Eu acho importante colocar que, como o professor colocou, é um reflexo da sociedade. Mas nós fazemos tentativas. Nós temos que transformar. Inclusive, começa dentro da universidade esse processo. É a partir daqui que a gente tem a liberdade de dialogar, de conhecer. É a partir daqui que a gente pode ter forças para levar essa sociedade que não olha para a diversidade. É a partir daqui, vocês, olha que eu olho esses cartazes, olha essa reivindicação, aqui é o começo. Aqui criam-se pessoas críticas, pessoas que busquem igualdade. Se nós formos avaliar a nossa chapa, cada um tem o seu perfil. Eu já repeti isso aqui. A chapa tem o quê? Muitos homens, né? Só eu e a professora Audrey. Só que a universidade sempre foi machista. Quando teve uma reitora mulher? Quando? Por que será? A maioria das mulheres, a maioria da comunidade UFSCar é feminina. A maioria da população brasileira, feminina. As mulheres estão atuando em todas as áreas de conhecimento. Existem reitoras por aí? Existe, mas na UFSCar não. Então é só pensar. Nós fomos considerados, não, é machista. Que machista? Como que uma equipe dessa, pessoas mais jovens, mais experientes, estão acreditando, estão dando força para ser uma mulher reitora? Olha aqui, olha para a equipe. Estão aqui justamente fortalecendo, não me deixando esmorecer. Ok. Outra coisa, a universidade tem ações afirmativas desde tempos atrás. Era 20%, 40%, depois foi para a lei 50%. E só, repito, só agora foi criada uma Secretaria de Ações Afirmativas e Equidade, próxima à eleição. Reflitam sobre isso. E repito, reflitam sobre isso. Vocês têm mais um minuto. Eu, na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, espero, pelo menos,
que a minha adjunta, né, justamente seja mulher. Nós temos casos de assédio e é muito difícil, às vezes, se reportar a alguém uma sexualidade diferente. Então a gente pensa nisso nesse caso. A questão da Proace no ano passado, da ocupação dela, foi reflexo direto também da questão de diversidade de gênero. Nós sabemos que teve implicações relacionadas a isso lá. Nós nos preocupamos muito com isso. E repito, nós estamos aqui para incluir esses estudantes que estão chegando, que agora estão integrados para terem voz. Então, a questão da sexualidade na moradia, ela vai ser discutida com todas as minorias possíveis, para a gente poder chegar realmente em um consenso, regras, né, de convivência mais apuradas e tudo mais. Obrigado. Chabão, concluindo 1 minuto. Eu queria lembrar que a professora Maria Estela Alcântara Gil, professora TI do Departamento de Psicologia, era vice-reitora do professor Oswaldo Duarte, foi reitora desta universidade por 1 ano. Isso não deve ser esquecido. Tudo bem, ela foi eleita, mas ela foi reitora da universidade por 1 ano, isso não deve ser esquecido. Gostaria também de convidar vocês a assistir um filme chamado Meu Nome é Jaque. Jaque é o nome de Jaqueline. Jaqueline era meu irmão, que é trans, que é uma mulher transexual, que chegou a representar o Brasil na ONU, que teve uma trajetória virtuosa em função do apoio que obteve dentro de casa, da sua família, dos seus irmãos, das suas irmãs, pelo amor da minha mãe e pelo senso de justiça do meu pai. Então, é desse lugar que eu falo em relação a essa questão. Se a universidade ainda não tem os caminhos todos percorridos, tenha disposição de percorrer esses caminhos. E por fim, eu acho que a gente não deve desprestigiar a SAAD. A SAAD não é algo eleitoreiro. Obrigada. Eu quero agradecer.